Quando Jesus morre na cruz, Ele nos deu perdão completo e nos deu acesso à sala do trono, a falarmos com Deus sem atravessadores, somente no nome dEle. Podemos chegar até Deus pelo sacrifício de Cristo. Rasgou-se o véu do santuário de alto a baixo. Quando Jesus estava morrendo na cruz, o véu que separava-nos de Deus e que não nos deixava falar com Deus quando quiséssemos, quando precisávamos, esse véu foi rasgado. E Deus então nos convida a se aproximar dEle, a nos aproximarmos dEle, e temos esse privilégio da oração. E sobre oração, esse privilégio conquistado na cruz, de sermos sacerdotes, termos acesso à sala do trono, eu creio que você já deve ter visto em para-choques de caminhão, já deve ter visto em quadros, uma frase curiosa, eu vou te dizer por quê. Porque não é exatamente assim, mas uma frase diz assim: ora que melhora. Quem já viu essa frase em algum lugar aqui? Ora que melhora. Já viram? Já viram essa frase? Ora que melhora. E eu quero pensar, antes de cearmos, no seguinte tema: ora que piora. Eu gosto de ser contraditório, porque esse triunfalismo, esse romantismo, ele gera 3 sintomas, entre tantos. Olha bem, ora que melhora. Eu vou te dizer da minha experiência, me perdoe, sem nenhuma arrogância, petulância, sem querer dizer que eu sou, mas eu lembro de uma vez em Coronel Fabriciano, eu estava enfrentando um problema, e eu resolvi fazer uma semana intensa de oração e jejum. E na casa que nós morávamos tinha um lugar embaixo, e eu ficava pelas manhãs inteiras ali, durante a semana inteira, nessa expectativa de que a minha oração e meu jejum comprariam a resposta de Deus. E foi pesado, semana inteira, jejum e oração, semana inteira, comia tarde, à noite e tal, mas aquele período eu me trancava naquele quarto, porque é algo seríssimo. Queridos, que eu saí de lá de Coronel Fabriciano fazem mais de 28 anos, e até hoje eu não tive a resposta do que eu pedi. Até hoje eu não tive a resposta. 28 anos. Pelo contrário, a situação até piorou. Então, esse ora que melhora, se alguém sabe de uma forma literal, eu não estou dizendo que não melhora, mas esse melhorar no sentido de ter uma resposta imediata. Primeiro, que jejum não muda a vontade de Deus. Jejum é para a nossa disciplina, é para mortificar a carne. Jejum não é uma moeda de troca com Deus para nada, e nem tampouco Deus é obrigado a responder às nossas orações na hora e do jeito que nós queremos. E aí, antes de cearmos, porque o que isso gera quando você crê de uma forma rápida, mental, cerebral, literal, que ora que melhora, e eu quero te dizer que ora que piora. Mas quando você crê que ora que melhora, e eu criei assim, 3 sentimentos tomaram conta da minha vida e tomam conta da vida de muitos. Primeiro, apostasia.
Você esfria. Deus não respondeu. Deus não me respondeu. Cria apostasia. Você sabe, para que eu vou orar mais? Então, se você crê que ora que melhora de uma forma imediata, e isso não acontece do jeito que você quer, você para de orar. É um risco, é um risco. Outro sentimento, além da apostasia, é o sentimento de acomodação, né? No sentido de que eu não vou orar mais. Na hora do aperto, na hora da crise, na hora da necessidade, eu me acomodo, eu não vou ter uma intensidade, eu não vou ter prazer, eu não vou ter uma dedicação na vida de oração. E pior, é que eu vou começar a procurar atalhos, com a letra A, apostasia, né? Quantos aqui têm orado com fervor, depois que já oraram por um assunto e não tiveram resposta? Quantos? Não precisa levantar a mão não. E como eu sei das minhas limitações e não quero enganar ninguém com triunfalismo que pode levá-los à loucura e à perdição, eu quero dizer que isso aconteceu comigo, sabe? Você esfria por uma semana. Eu falei, depois dessa semana, porque assim, você já espera no primeiro dia. Eu tinha feito um propósito de uma semana, mas eu sei que no primeiro dia Deus já podia ter me respondido, não me respondeu. Aí já comecei a esfriar. No segundo começou a piorar, no terceiro piorar, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. E já se passaram 28 anos que eu saí de lá, e até hoje eu não tive resposta. Sabe, querido, quem aqui não deixou de orar por causa disso? Nós temos acesso à sala do trono pelo sacrifício de Jesus. Podemos ter um relacionamento com Ele. Não é um banco de saque, onde sempre entramos com cheques e saímos com retorno. Essa é a desgraça do mal entendido da oração, de que orar é um ato de sacar sempre no banco, como se Deus tivesse obrigação de fazer o que queremos, na hora que queremos, do jeito que queremos, como queremos. Não é. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade. Eu publiquei essa semana, a partir daquela série This Is Us, que Deus, Ele faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. É a vontade dEle, não é a nossa. A oração, querido, é para nos fortalecer e ajudar a viver a vontade dEle. Podemos desabafar? Sim. Podemos chorar? Sim. Mas temos que aprender a ouvir o não de Deus, ou às vezes o tratamento que Ele dará. Vocês, pastor, o que adianta orar? Adianta. Primeiro, que é uma ordem. Segundo, que é relacionamento. Agora, um relacionamento onde só para pedir, pedir. E eu tinha feito um propósito só para pedir. E eu confesso, queridos, que todas as vezes que eu caio nessa tentação, nesse laço, e me permita dizer, laço do diabo, a tentação de pedir, e aí Deus não dá, e aí o diabo ganha ponto muitas vezes, porque nós ficamos com raiva de Deus, não é? Em João capítulo 9, há uma situação muito
próxima dessa verdade, que ilustra essa verdade, quando Jesus vai curar o cego, em João capítulo 9, e diz-nos o texto que Jesus lá em João capítulo 9, deixa eu colocar aí na tela, João capítulo 9, versículo 6, olha só, dito isto, Jesus cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou os olhos dos cegos. Verso 7 diz assim: e disse-lhe, vai ao tanque de Siloé, anda pela cidade com esse cuspe no olho. Ele foi, lavou e voltou vendo. Pergunto, melhorou na hora? Melhorou na hora? Melhorou na hora? Não, piorou, querido. O cara já estava cego, sofrendo. Talvez tivesse feito terapia para acostumar com a sua cegueira, talvez tivesse feito tratamentos, mas havia ali agora uma esperança, uma promessa. O Rei dos Reis estava ali, que abriu os olhos de tantas pessoas, e de alguns ele abriu os olhos sem tocar, só falando: veja, Bartimeu, que queres que eu te faça? Que eu veja. Então veja, nem tocou em Bartimeu. Agora esse homem cego, e geralmente os cegos eram mendigos, e está ali, de repente chega perto dele o Rei da Glória, e o que ele vê, o que ele ouve de primeira mão, o cara é cego. Você está rindo? O que você imaginaria se você fosse cego? Que estaria acontecendo? Ele pega um pouquinho de terra do chão. Ei, aquela terra não era sagrada, limpa, santa, cristalina, e nem o cuspe de Jesus era sem vírus, porque na sua humanidade, o cuspe dele era igual ao nosso, e ele cospe, faz uma massinha. Como é que chama essa nova massinha de modelar agora? Um slime, é. Uma nova tradução da Bíblia que tem uns... Oh Deus, da paz. Vamos colocar slime, né? Aí Jesus coloca no olho do cara. Hein? Melhorou? Não. Você já imaginou alguém chegar perto de você e cuspir, fazer um barro com terra, uma terra onde o boi pisou, o cabrito urinou, aquela mesma terra, não era terra separada, não. Aí ele faz e coloca no olho do cego. Mas não parou aí não. Ele disse: amigo, agora você desfila pelas ruas com a piora. O que aconteceu? Você vai até o tanque de Siloé, você vai passar pela cidade com esse barro no olho, com esse cuspe no olho. Você já viu aquelas mulheres com pepino no olho assim para embelezar? Eu não sei se aquilo embeleza, eu nunca vi ninguém ser transformado de colocar pepino no olho, berinjela, corta aquelas rodelas de berinjela para melhorar, né? Para melhorar a aparência. Eu nunca vi assim, ninguém melhorar com aquilo não, gente, né? Agora, você já imaginou o cego passando com barro no olho, barro feito pelo cuspe? Aí ele chega no tanque de Siloé, mas houve um tempo de piora, houve um tempo que a dor aumentou, houve um tempo que a decepção tinha toda uma janela aberta para entrar, houve um tempo que a apostasia teve toda uma porta aberta para entrar, porque na expectativa de uma melhora, a situação piorou. Ele foi no tanque de Siloé, lavou e foi curado. Aleluia!
Mas, querido, para chegar no tanque de Siloé, teve cuspe, barro e mais humilhação pública. Quem levou o cego lá, ou se ele sabia ir com bengala, com cajado, não sei. Mas as pessoas olhavam, diziam: o que esse cara está fazendo? Não é carnaval ainda? Não é? Esse cara já está se fantasiando, coisa assim e tal. Lá em Marcos capítulo 5, eu não vou falar de todos os exemplos da ação de Deus não imediata, mas de uma piora que eu preciso aprender que acontece. Jairo, homem importante da religião, se humilha, prostra-se diante de Jesus e diz: minha filha está horrivelmente enferma, socorro! Ele se rende a Jesus em Marcos capítulo 5, lá no versículo 22 e 23, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga. O homem era de patente, de estrela, de cargos, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés, versículo 23, e insistentemente lhe suplicou. Olha, oração insistente: Senhor, 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 me socorre, me socorre, me socorre, me socorre, me socorre, insistentemente. Minha filha. Jesus saiu com ele. Melhorou a situação de imediato? Querida, a mulher cananeia, Jesus nem foi na casa dela. Ele mandou uma palavra, a filha dela viveu. Foi exorcizada. Ele nem entrou na casa dela. O servo do centurião, ele nem entrou na casa dele. No caso de Jairo, Jesus ainda foi com ele. No meio do caminho vieram os homens e disseram: Jairo, por que incomodas o mestre? Sua filha já morreu. Por que incomodas o mestre? Não tem mais jeito, não tem mais saída. Jairo tinha ajoelhado, Jairo tinha pedido insistentemente, Jairo tinha se rendido, se humilhado, mas a situação não melhorou. E agora o pessoal chega para ele e diz: Jairo, acabou, não adiantou nada você ter orado, buscado. Abre a porta para apostasia, para acomodação, abre a porta para buscar atalhos, outras respostas. Então vou deixar ele, vou procurar um outro. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o pessoal começa a rir. Agora Jairo faz papel de palhaço, porque ele está crendo naquilo que para todos era impossível. O pessoal começa a rir, zombar de Jairo, como muitas vezes zombam de mim, de você, por estar aqui, cear e não ter o que queremos, e não alcançarmos o que sonhamos, e não termos as respostas das orações que fazemos há tantos anos. Mas eu quero te dizer, querido, que não há uma promessa na Bíblia de que todas as respostas são da mesma forma, padronizadas, exercidas de forma mecânica. Não. E Jairo, então, Jesus diz a Jairo: Jairo, não temas, continua firme. Às vezes piora, às vezes você ora e piora, mas depois melhora. Eu só quero colocar um intervalo nessa frase, porque ela se tornou tão concreta, ora que melhora, que muitos têm decepcionado, porque não é assim na Bíblia. Nem sempre ora e melhora assim imediato. Jesus viu o coração de Jairo temeroso e disse: Jairo, não temas, crê somente, continua crendo.
Continue crendo, continue crendo, continue orando, continue adorando, continue me buscando. Não se afaste de mim. E aí então Jesus foi até o quarto e chama a menina. Talita, e a menina levanta. Mas não foi romântico, querido. Esse período de caminhada de Jairo com Jesus até chegar à cura da menina, a situação piorou, ou não? Ou eu não estou lendo direito a Bíblia aqui? Vou te dizer outros casos, entre tantos. O pai do menino possesso, lá em Marcos capítulo 5, quando ele pede aos discípulos de Jesus que exorcize o seu menino, que desde criança era maluco, era doido, era possesso desde criança, e não teve resposta. Jesus desce e pergunta ao pai: desde quando o seu menino é assim, desgringolado? E o pai diz: desde pequeno meu filho é assim. Marcos capítulo 5. E Jesus ordena que o demônio saia, mas ele não saiu assim tão como outras vezes aconteceu. Diz que ele estribuchou, ele rilhou os dentes, ele rolou, houve uma manifestação de piora. Lázaro, João capítulo 11, Lázaro, as irmãs mandaram buscar Jesus. Jesus era amigo da família. Mandaram buscar Jesus porque sabiam que nele havia poder para repreender a enfermidade de Lázaro. Melhorou? Jesus não chegou a tempo. Lázaro já tinha sido sepultado. Piorou. Marta disse: Senhor, eu vou ajudar aqueles que querem escrever uma nova tradução, né? Porque ela disse assim: Senhor, o Senhor pisou na bola. Isso eram as minhas palavras aqui, mas foi mais ou menos o que o Senhor pisou na bola. A gente esperasse que o Senhor viesse correndo porque ele era seu amigo, ele era íntimo do Senhor, mas agora já está aí, a pedra no túmulo já está aí, acabou, já se passaram 4 dias, até 3 dias, a gente esperava que uma doença, uma enfermidade que provoca algo semelhante à morte fosse o que aconteceu, mas não foi verdade, porque depois de 3 dias ele não acordou dessa doença. Agora já é o 4º dia, já tem uma pedra no túmulo. Piorou. O Senhor não estava aqui. O que eu quero dizer, queridos, nessa manhã é que nós vamos cear e lembrar que Jesus rasgou o véu do santuário de alto a baixo e nos dá acesso à sala do trono, e Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, sobre todas as enfermidades, sobre todos os desarranjos do existir humano. Mas o método dele muitas vezes passa por uma provação. O método dele muitas vezes passa, ou melhor, sempre está subordinado à sua vontade, que pode ser um dia, 4 dias, como no caso de Lázaro, pode ser um tempo maior, como no caso de Sara e Abraão, pode ser um tempo maior. A resposta cabe a nós perseverarmos adorando em oração. Já colocamos o assunto diante dele, então vamos perseverar falando com ele, agradecendo, louvando, bendizendo o nome dele. Já falamos com ele,
mas não aconteceu do jeito que queríamos, na hora que queríamos, no momento que queríamos. Vamos continuar firmes, não vamos esfriar, não vamos dar espaço para essa armadilha da apostasia, ou da acomodação. Não, Deus, na hora que Deus me responder, na hora que Deus me responder do jeito que eu quero te dizer que não há na Bíblia, queridos, um padrão na ação do Senhor. Você diz, pastor, mas em todos esses casos que o senhor citou, melhorou. Ah, então tá, vou te dizer um que não melhorou. Davi, nasceu bebê, Batseba, bebê. Deus tinha perdoado completamente, restaurou o ministério dele. Inclusive tem 150 sermões de Davi que são pregados no mundo inteiro. Para quem acredita que uma pessoa que caiu restaurada não pode pregar, arranca o livro de Salmos da Bíblia, porque tem 150 sermões de Davi aqui e dos seus auxiliares. Deus perdoou por completo, deu a ele o trono, continuou usando. Tudo prova que Deus o perdoou absolutamente, totalmente, plenamente. Mas o filho estava doente, e ele foi para o templo e orou, e chorou, e jejuou, e o menino morreu. Diz-nos lá em 2 Samuel capítulo 12, que Davi insistiu no que pôde diante de Deus, pelo menino. Mas aos olhos humanos a situação piorou, o menino morreu. E o menino não tornou a viver quando Jesus, pela obra de Deus, em resposta à oração. Davi chega a dizer, porque Davi se levanta, empolgado, animado, troca de roupa e tal, e o pessoal diz assim, mas como pode? Enquanto o menino estava doente, ele chorava, e agora o menino morreu, ele está festivo. E Davi responde, eu irei ver o meu menino lá na glória do céu, mas ele não virá aqui. E festejou. A situação melhorou no sentido existencial, no sentido literal melhorou, depois de tanta oração. Davi, eu estou falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração, queridos, eu queria ser o homem segundo o intestino de Deus. E Deus sabe que não é blasfêmia. Como ele usou de metáfora, eu queria ser o homem segundo o reto. Davi era homem segundo o coração de Deus. E orou, e o menino não ressuscitou, não acordou, não levantou, não aconteceu nada, irmãos. Não tem palavra ali para explicar. O menino morreu, não acordou, não levantou, não foi curado, morreu. Davi trocou de roupa e disse, quando eles perguntaram, olha, eu coloquei na mão de Deus, e Deus fez o que quis. Eu não o verei aqui, mas eu vou ver ele lá. Eu vou encontrar com ele lá. Eu vou encontrar com meu menino. Aí você diz, pastor, mas espera aí, mas então se essa frase hora que melhora não é assim, então vou parar de orar. Não. A oração não é um cheque onde você passa no caixa e sempre tem o valor solicitado. A oração é uma disciplina que sobretudo nos fortalece, nos dá a visão da vontade de Deus, muitas vezes nos coloca em provas, para saber, para conhecermos realmente a intensidade da nossa comunhão com Ele. No caso de Davi, o que a oração produziu em Davi? Coragem para continuar, no meio da perda. A oração não trouxe como resposta exatamente o que Davi queria, mas trouxe uma capacidade de viver apesar da perda,
uma empolgação com a vida apesar da perda. Trouxe uma alegria indescritível, apesar da grande perda que Davi teve, conforme está lá em 2 Samuel. Então, queridos, no nome de Jesus, nós vamos cear e lembrar que o véu do santuário foi rasgado e nós podemos ter acesso à presença de Jesus, falar com Ele, e devemos orar sem cessar, devemos orar todos os dias, devemos orar em todo o tempo, por todos os assuntos, porque Ele tem poder em todas as áreas. Agora preste atenção numa coisa: se você ora e a situação aparentemente piora, não para de orar. Não se sinta, não dê lugar, não dê crédito ao diabo por causa disso. O diabo está furioso comigo e tal. Não dê direitos autorais ao diabo da resposta que você está tendo. No nome de Jesus, não amplie a carga da sua culpa, porque o preço do pecado foi pago na cruz. E assim, piorou porque realmente os meus pecados piorou, né? Esse é outro sentimento desgraçado. Tem gente que não gosta da palavra desgraçado, mas desgraçado quer dizer sem graça. Não é palavrão não, filho, é desgraçado mesmo. Você está orando, e de repente a situação piora, você fala assim: porque os meus pecados, é minha culpa. E sabe, não é assim. Davi já tinha arrependido, já tinha confessado, já tinha sido perdoado declaradamente. Natan disse a Davi: o Senhor já te perdoou. Então esse menino vai partir, mas não é por causa de pecado, é porque é plano de Deus. E quem entende Deus? Ninguém. A gente só sabe que Ele é soberano, santo, sábio, perfeito, lindo, maravilhoso, poderoso, príncipe da paz. Agora, Ele quis assim. Eu quero apelar para que nessa hora de cear seja restaurado a esperança, mesmo que a situação tenha piorado, para que seja restaurada a gana, a garra de um relacionamento lindo com Deus, mesmo que você tenha sido decepcionado. Eu quero orar pedindo que Deus possa avivar a sua alegria de comunhão com Ele, que talvez está fria, está desgastada. Você já subiu no monte? Eu já subi também. Eu já fiz coisas assim, queridos, determinadas situações de desespero, e eu confesso que a resposta material, palpável, tangível, ela não veio. Mas uma coisa eu sei: Deus me deu condição de estar de pé aqui até hoje. Eu não tive a resposta do que eu queria, mas estou aqui. Não era para estar aqui agora de manhã, estou aqui. E eu quero te dizer no nome de Jesus: ora, que melhora assim, melhora a sua confiança, a sua dependência de Deus, a sua adoração. Agora, não é nesse sentido de posse, triunfalista. É isso que eu quero insistir para você não se decepcionar. Triunfalista, que vai acontecer agora, porque com Jairo não aconteceu, a menina piorou. Com o cego, o próprio Jesus pôs cuspe, coisa nojenta no olho dele.
Hein? Você está orando, minha senhora? Você está orando por uma coisa tremenda e de repente, no lugar disso, Jesus cospe nos seus olhos e faz um barrinho. Hein, Mauro? Não é romântico, não. Não é romântico, não. Olha que a casa de Lázaro era o QG de Jesus. A casa de Lázaro era o lugar que Jesus mais ficava com Marta, Maria e Lázaro. Aí na hora que o Lázaro adoece, manda chamar Jesus. Jesus diz: não vou com essa pressa toda não. Esse desespero, vou não. Você está com desespero para casar, está com desespero para resolver o problema. Vai dar uma pioradinha ainda. Ainda vai dar uma pioradinha. Você diz: puxa vida, eu não devia ter vindo aqui hoje de manhã. Não devia ter vindo aqui hoje de manhã. O pastor está dizendo que ainda vai dar uma pioradinha, meu Deus. Eu quero alegrar o seu coração, querido. Eu quero alegrar o seu coração com a certeza de que vai dar uma pioradinha. Mas essa piora não quer dizer que Deus não te ouviu. Não quer dizer que Deus não te ama. Não quer dizer que o diabo é mais forte. Não quer dizer que Deus está cobrando o pecado que Ele já perdoou. Ele já perdoou por completo. Essa demora ou essa resposta esquisita não quer dizer que Deus está cobrando, não. É o modo dele agir. Ele está provando a nossa fé. Então começa a adorar, começa a louvá-lo. Amém? Amém. O véu do santuário foi rasgado de alto a baixo. Todos temos acesso à presença dele. Se você ama Jesus, se você quer servi-lo, você tem acesso. Você pode falar com Deus em toda hora, em todo tempo, em todo lugar. Agora, saiba disso. Não há na Bíblia essa resposta sempre triunfalista, tão literal, ora que melhora. Porque às vezes tem uma palavra no meio, ora que piora antes da melhora. Amém? Então eu vou falar a frase certa agora, para ninguém sair daqui também achando que só piora. Eu vou falar a frase certa. Não é a frase que está na Bíblia, mas a Bíblia embasa. Ora que às vezes piora para depois melhorar. Então piorou esses dias para você? Piorou? É uma boa resposta. É uma boa resposta. Talvez se você não tivesse orado, não tinha piorado. Mas é igual quando espreme uma espinha, um cravo, né? Na hora dói, aí melhora, aí sai o cravo. Hora que melhora. Depois dessa piora, você espreme, né? Você toma a injeção. Aleluia, glória, coisa linda tomar injeção. Põe 50 injeções aí, que coisa linda, né? Não é assim. Não é assim. Tem gente que desmaia, chora e tal na hora da injeção, depois o remédio melhora. Então eu queria colocar uma palavrinha no meio do para-choque do caminhão. Ora que às vezes piora, mas piora muito, muito. Piora muito, para depois chegarmos na melhora tão esperada. Amém? Foi uma alegria enorme ter você com a gente mais uma vez. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, habilitar o sininho para receber sempre a notificação quando tiver um vídeo novo. E se este vídeo abençoou a sua vida, compartilhe ele com seus amigos e vamos juntos abençoar cada vez mais vidas. E a gente quer te ajudar a continuar na sua caminhada com Deus. Se você quiser se envolver na nossa comunidade, tem alguma dúvida sobre esse vídeo ou sugestão, mande uma mensagem aqui embaixo. Nosso time entrará em contato com você. Para saber de tudo que acontece na missão, basta nos seguir nas redes sociais. Somos o @Missão e Família no Facebook e Instagram. Nós fazemos tudo isso porque acreditamos que em Deus encontramos vida. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até o próximo vídeo.